Graça e paz, eu sou o pastor José Freire, esse é o seu canal Uma Visão Além, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre batalha espiritual. Ela existe ou é mais uma fantasia dos modismos teológicos? Mas a Bíblia nos fala no 2 Timóteo capítulo 3, verso 6, verso 16, que toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Essa é a palavra de Deus. Então, por isso, nós vamos passear um pouco pela palavra para ver a realidade sobre a batalha espiritual, se ela existe. Nos dias de hoje, queridos, o que acontece nos dias de hoje? Muito se fala em batalha espiritual, mas percebemos um certo desequilíbrio, no que envolve esse tema, no que se refere à guerra espiritual, no mundo espiritual. Alguns, infelizmente, simplesmente ignoram o adversário, a existência de um adversário, que é um ser totalmente destruidor. É como se um soldado estivesse num campo de batalha e ele, no campo de batalha, estivesse despreocupado com o inimigo, que é real, que está ali, e totalmente e fatalmente ele ia ser o primeiro a morrer do exército, porque ele estava no campo de batalha, mas não preocupado com o inimigo que é real e verdadeiro. E assim é o que está acontecendo com muitos crentes, com muitos servos de Deus no Brasil e no mundo, que não levam a sério a realidade desta batalha. Quando você estuda sobre missões, apologética, você observa a realidade disso no continente africano, no continente asiático, tá? E você conhece essa realidade também do Brasil, O Brasil é um país muito místico, cheio de seitas e religiões, de cultos a diversos tipos de deuses também. Não é só a Índia, não é só a África. Mas veja bem, lá no livro de João, em primeira epístola de João, no capítulo 3, verso 8, diz assim, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Mas nós vamos começar indo para o livro de Gênesis, para a gente entender. Antes mesmo da criação do homem, essa batalha já existia. Você vai ler em Ezequiel, você vai ler no livro de Isaías, que o inimigo de Deus, o nosso inimigo, ele era um ser criado. Sim, ele é um ser criado, mas ele era um querubim que quis fazer o trono dele acima do trono de Deus. Ele não somente praticou uma rebelião, como ele levou a terça parte dos anjos. E a Bíblia diz que ele foi precipitado. Então, quando o homem foi criado, essa batalha do bem contra o mal já existia. E a gente vê a primeira derrota humana, ela ocorre lá no Éden, quando o inimigo ele conseguiu seduzir Eva e que depois também conseguiu seduzir Adão, e ambos caíram e foram expulsos do paraíso. E toda a raça humana herdou aquele pecado que causa consequências na natureza, nos animais e em todo ser humano até hoje. Está escrito em Romanos: todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. E a coisa foi tão grave que foi necessário Jesus vir a esse mundo no formato humano, padecer todo o sofrimento que padeceu na cruz do Calvário, para nos resgatar, do caminho que estávamos. Então ela é uma batalha que é real. E muitos levam essa batalha de forma displicente, não orando, não consagrando, não lendo Bíblia. Muitos crentes religiosos que não compreendem os mistérios da palavra, que não entendem a profundidade. Há muito misticismo no meio cristão, no meio evangélico. Então veja, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 5, diz assim, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais,
mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Que fortalezas que Paulo está citando aqui? Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Quem é que se levanta contra o conhecimento de Deus? E levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Quem é que quer bloquear o conhecimento do homem conhecer Deus e chegar a Deus? Isso 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 e verso 5. Eu quero ler também Lucas no capítulo 10, verso 19, que diz assim: eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Que inimigo é esse que Jesus está citando aqui no capítulo 10, no verso 19 do livro de Lucas? E nada vos fará dano algum. Quem é esse inimigo? É algum ser humano? Seria algum rei na época? Não. Esse inimigo aqui é Satanás, a antiga serpente, o dragão. Olha aí Jesus falando de uma guerra que é real. Outra palavra que você pode também ler para entender esta guerra: se nós cristãos não exercermos autoridade, sobre a batalha, sobre o maligno, ele o fará. Se você não executar a autoridade que Cristo te deu, quem vai executar essa autoridade vai ser o inimigo. Mesmo sem direito, ele vai invadir o território e dominar sobre a nossa vida, como fez dominando Adão e Eva no Éden. E até hoje ele tem feito com muitos cristãos que não aprenderam a viver uma vida de comunhão com Deus, de resistência ao diabo. A Bíblia diz lá em Tiago capítulo 4, no verso 7, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Por que resistir? Porque ele vai tentar te seduzir, te levar a uma destruição. E você vai resistir de que forma? Com o músculo, com a força física, com o conhecimento filosófico, com a psicologia. Não, você vai resistir com a palavra, com a vida consagrada ao Senhor. Vamos, então, é Tiago 4, 7, que nós lemos aqui. E muitos entendem, muitas pessoas entendem que a resistência ao maligno deve ser passiva. Olha, passiva. Mas a Bíblia não ensina desta forma. A Bíblia nos ensina de uma forma diferente. Jesus ensinou, resistiu a Satanás com a palavra. Lembra que Jesus foi tentado no deserto? O diabo usou 3 fontes terríveis de tentação, para Jesus ser totalmente espiritual, semi-espiritual, um pé na igreja, um pé no mundo, e totalmente rebelde. E Jesus venceu as 3 com a palavra, dizendo: está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus, não tentarás ao Senhor teu Deus, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus mostrando armas poderosas que o cristão tem que ter para vencer o inimigo. Eu não vou citar aqui, nós já falamos sobre a tentação de Jesus. Eu vou ler para você aqui rapidamente para você entender. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando então o tentador, olha ele aí. Olha a batalha aí. Chegando então o tentador disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Viu aí? Isso é batalha espiritual. Batalha que o próprio Jesus enfrentou e que o próprio Jesus venceu. Se Jesus, sendo o nosso mestre, o nosso Salvador, o nosso Senhor, e teve batalha, você acha que nós não teríamos? E o próprio Jesus fala: neste mundo tereis aflições, mas eu venci e vós também vencereis. Então, queridos, a batalha ela é real. A batalha é verdadeira. Onde tiver um cristão verdadeiro, ali está a batalha verdadeira. A nossa confissão, dos fatos espirituais não dão vigor para vencermos o maligno. Para vencer o inimigo, você tem que estar revestido de uma autoridade que é dada por Jesus para aquele cristão autêntico. Por isso que servir a Deus requer renúncia, dizer não ao mundo,
Este evangelho paralelo que nós estamos vendo agora, um evangelho amigo do mundo, amigo da cultura do mundo, dos costumes do mundo. Em vez de nós influenciar, estamos sendo influenciados. Irmãos, é o inimigo vencendo a igreja lentamente. Eu sei que com o passar dos anos, gerações novas surgem. Novos tipos de pensamentos, de filosofias, de psicologia surgem. Mas o inimigo, ele é o mesmo, é o velho conhecido, é o velho tentador desde o Éden. Ele é o mesmo, as estratégias que ele usa é a mesma. Ele quer que você não creia, que você creia que ele não exista. Ele quer que você creia que a batalha é besteira. Para que isso? Para que tanta santidade? Para que tanta oração? Para que tanta vida consagrada? Enquanto você está pensando assim, ele está agindo de uma outra forma. No começo da igreja, ele agiu violentamente, ferozmente. Você lê quando você escuta a história da igreja, matando nas arenas, soltando os leões, enforcando, decapitando, esquartejando. Era aquele abafa no começo da igreja primitiva. Quando ele viu que ele não vencia, ele mudou de estratégia, ele começou a entrar e se fingir de amigo. A igreja no Brasil parece que não consegue enxergar isso. Há algum tempo nós tínhamos batalhas terríveis. Hoje ele está camuflado no seio da igreja, usando até mesmo alguns que são líderes, que estão no comando. Aquilo que era pecado, muitos dizem que não é mais. Nós temos hoje pilares da fé da igreja no Brasil que foram removidos. Mas será que esses nossos líderes hoje, eles oram como um Gunavinho, um Daniel Berg, um Manuel de Melo, um Davi Miranda? Será que eles têm essa vida de consagrada? Homens que enfrentaram batalhas. Então, queridos, a batalha espiritual, ela é real. O inimigo, olha para a história de Israel e veja as estratégias que Satanás usou para destruir Israel. Levou Israel à idolatria, as consequências foram o cativeiro, a diáspora. Veja o que Hitler fez, matando milhões de judeus, nos campos de concentração, um ataque violento contra o povo de Deus. Veja a perseguição que a igreja passa no mundo. Será que você não tem visto missionários sendo decapitados em pleno século 21? Observa e veja que a batalha é real. Ela é cruel. Por que há tanta perseguição para fechar a igreja, para destruir a igreja? Por que tem se levantado tantos falsos pastores e falsos pregadores? Será por quê? Quem está por trás disso? Qual é o objetivo? Hein? Então pare e pense. O que mais que eu posso falar sobre batalha espiritual? Segundo Timóteo capítulo 2, o verso 1, Paulo está falando assim, tu, pois, meu filho, fortifica na graça que é em Cristo. Quer dizer, fortalecei. Aí ele fala, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos também para ensinar os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Por que soldado, hein? Por que ele está usando esse termo aqui? Será por quê? O que vem na tua mente um soldado? Que ele vai falar assim, depois ele fala aqui assim, ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Que guerra que Paulo está citando aqui? Então é isso que eu quero que você entenda, a batalha é real, ela é verdadeira. Então não leve a vida cristã de qualquer maneira, dobre o teu joelho, tenha vida de oração, ore conosco aqui no canal Uma Visão Além, de segunda a sexta, tem oração da meia-noite, já tem oração em palavra, ore conosco, busque revestimento, vá para a vigília, suba os montes, ore na sua casa, ore na sua igreja, estude a palavra de Deus, renuncie o mundo e tudo que nele há. A graça de Cristo nos dá vigor para nós vencermos essa batalha, queridos. João 1,14, João fala assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, e com a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, nos enchendo
dele, quanto mais nos entregamos a Deus, nos enchemos do Senhor. Então a batalha, meu querido, não é à toa que Paulo vai escrever Efésios capítulo 6. Não é à toa que Paulo vai escrever sobre as armaduras que você tem que revestir, capacete. Ele fala do escudo da fé, capacete da salvação. Ele vai falar do sapato do evangelho da paz, da espada do Espírito. Será por que Paulo está falando aquilo? São as armas da batalha espiritual. E você precisa entender que a batalha não é física. A batalha não é eu guerreando fisicamente com outro homem, não. O debate também não é filosófico, não. É espiritual. E nesse campo espiritual, qual é o problema? Você trafega fisicamente. O inimigo é espiritual. Mas dentro de um verdadeiro cristão, habita o Espírito Santo de Deus, que vai nos garantir a vitória, se você estiver firme na rocha. Tá? Então, homens usados por Deus foram homens entregues a Ele. Todos os servos de Deus que venceram batalhas. Olha, um homem como Davi, o que fez? Davi não perdeu a guerra, Davi perdeu uma batalha. Quem será que fez Davi tombar no adultério com Betseba? Hein? Olha bem, analise bem. Quem fez Sansão tombar, hein? Quem é que seduziu Sansão? Quem é que estava inspirando Dalila? Vamos observar, quem será? Não é verdade? Então olhe, observe. Quem é que entrou na mulher de Potifar para tentar seduzir José? Queria que você entendesse. Quem será? Uma outra coisa importante, né, que a gente pode citar, são tantos fatos, né? São tantos. Quem é que junto com Acabe levou Israel à idolatria? Quem é que estava por trás de Jezabel? Quem é que operava em Jezabel? Quem eram aqueles deuses? Quem estava por trás dos deuses que os profetas de Baal serviam, hein? Hein? Que levou Israel à idolatria e através de Elias o povo voltou para o Senhor. Observe, irmãos, olhe. Será quem é? Né? Vamos lá. Quer ver mais? Vamos lá. A batalha espiritual, para a gente encerrar aqui, ó, ela geralmente se desenvolve em 3 campos de guerra. 3 campos de guerra. Tá? Vamos fazer aqui em 20 minutos esse estudo, né? Primeiro campo é a mente. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Coríntios 10, 3 ao 5. Olha aí. Isso é o que Paulo está falando. Então aqui é a mente, a guerra da mente. Mas vamos agora para outra parte da guerra. Nós falamos da mente, vamos falar a parte... Aí Paulo, ele fala, por isso que é necessário o capacete da salvação, né? Ou seja, devemos pôr em a nossa cabeça no quê? De que somos salvos em Cristo e que devemos, contra toda a investida do maligno, nos guardar com a convicção de que somos de Deus e guardarmos a nossa fé. Agora, os lábios, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, 21. O que sai da tua boca. Que tipo de palavra você tem pronunciado? Não é verdade? Olha, então, põe, ó Senhor, uma guarda na minha boca e guarda a porta dos meus lábios. Salmo 141, verso 3. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Mateus 15, verso 18. De uma mesma boca procederão bênção e maldição. Meu irmão, não convém que se faça assim. Tiago 3,10. Viu aí? A guerra nos lábios, a outra fonte da batalha. Então a Bíblia fala muito sobre a língua. Então a língua pode levar o crente à derrota. Use seus lábios, sua boca para glorificar, louvar a Deus, adorar a Deus e magnificar o seu santo nome. E a outra parte, coração. Coração, o órgão? Não, a alma, né? Coração é um órgão que bomba sangue. A gente fala o coração no sentido poético. Sobre tudo o que deve guardar, guarda tua alma. A gente fala coração no sentido poético, mas é a tua alma.
porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, verso 23. O coração, o órgão, ele se serve para fazer aquele trabalho. O sangue estiver sujo, ele limpa e bomba o sangue novo com oxigênios para as células, tá bom? Não vamos confundir o coração com a alma, tá bom? A tradução aqui deveria ser a alma e não o coração. Outra coisa importantinha, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminam. Hebreus 12, 14. Então eu mostrei para vocês as 3 fontes da batalha: mente, lábios e a alma, tá bom? Querido, a batalha é real, o inimigo é real, mas a Bíblia diz que nós já vencemos essa batalha em Cristo através do que foi feito na cruz do Calvário. Não subestime, não leve uma vida evangélica, uma vida cristã, tá? De qualquer maneira. Tenha uma vida viva com o Senhor. Consagre, congregue, sirva a Deus na beleza da sua santidade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Esse foi o estudo de hoje. Graça e paz.